colegas da educação, esse é o vídeo em que eu vou discutir a ideologia de gênero. Você já ouviu falar em ideologia de gênero? É um termo bastante recente, vamos dizer assim, nos últimos 2 anos, que tem aparecido no campo da educação, principalmente nas discussões que aconteceram em relação ao Plano Nacional de Educação, Plano Estadual e os planos municipais de educação. Mas ideologia de gênero é o mesmo que estudos de gênero? De onde vem essa expressão? Quem criou? É um autor, uma autora, ou ele foi criado por instituições? Nós já sabemos que ele nos foi apresentado como algo muito ruim, algo perigoso. Mas perigoso para quem? As pessoas que são contra a ideologia de gênero são contra o que exatamente? Dizendo de outra forma, as pessoas e instituições que criaram a ideologia de gênero estão nos dizendo que são contra essa ideologia e a perspectiva de gênero. Então elas são contra, certamente, todas as mudanças que aconteceram no mundo em função do conceito de gênero. Então, que mundo elas querem? Que visão de mundo, que visão de sujeito, de pessoas e de direitos elas estão nos propondo quando elas se colocam contra o conceito gênero? São essas e, quem sabe, mais algumas questões que eu pretendo discutir nesse vídeo e convido vocês para virem comigo. Ano passado, fiz uma análise, um documento análise de uma das cartilhas sobre ideologia de gênero que foram lançadas principalmente durante as discussões sobre os planos estaduais e municipais de educação. Esse documento que eu entreguei, explicando as confusões teóricas presentes na cartilha Ideologia de Gênero, ele teve uma versão inicialmente em julho de 2015, corrigida, né? Porque na época eu não sabia a autoria da cartilha, então eu havia publicado no meu Facebook esse meu documento análise sem definir quem era a autoria, mas agora recentemente, em janeiro, outra publicação foi atualizada com uma pequena correção do texto, onde a autoria da cartilha se torna explícita. A ideologia de gênero, ela é uma narrativa que surge no interior da Igreja Católica e de um movimento internacional e nacional também, chamado Pró-Vida, Pró-Família, com o objetivo de frear, diria, de interromper e, se possível, de retroceder todas as mudanças sociais e políticas que têm acontecido no mundo decorrentes do uso do conceito de gênero, em especial nos campos da educação, da saúde, das leis e dos direitos humanos. Essa narrativa se utiliza de conceitos dos estudos de gênero e de acontecimentos históricos e teorias do feminismo, porém convenientemente escolhidas para se encaixar numa lógica narrativa e de interpretação que é feita por aqueles que criam essa ideologia, esse conceito, mas que, no meu modo de ver, são altamente questionáveis. Inclusive, no meu ponto de vista, há questões teóricas bastante problemáticas e questões que vale a pena a gente discutir. Então, resumidamente, o que a gente poderia dizer que tem se constituído uma ameaça para a Igreja Católica e para o movimento internacional e nacional pró-vida e pró-família? Bom, no entendimento dessas instituições, existe um complô mundial articulado por grandes organizações e países, principalmente com tendências de esquerda, ligados ao marxismo, que querem instituir políticas no mundo que são anti-vida. Essas grandes organizações, na qual a Igreja Católica e o movimento pró-vida se opõem, são basicamente a ONU, a União Europeia e esses países com esses vieses políticos mais de esquerda. Para então a Igreja Católica e os movimentos pró-vida e pró-família internacionais e nacionais, a ONU e a União Europeia, elas têm políticas que favorecem ao movimento feminista, militâncias feministas radicais e também ao movimento homossexual. Outro aspecto que compõe essa narrativa construída da ideologia de gênero é a insistência na destruição da família. No entanto, o que a Igreja Católica se coloca é a destruição da família natural, aquela constituída por um homem, por uma mulher e seus filhos, onde é baseada na ideia de complementariedade entre o homem e a mulher.
E é nesse sentido, então, que os estudos de gênero, na medida em que eles consideram a possibilidade de outros arranjos familiares, inclusive das famílias homoafetivas, isso se constituiria uma ameaça para o entendimento da tradição judaico-cristã e, consequentemente, para uma ameaça para o próprio cristianismo no mundo. Outro aspecto que ameaça o entendimento cristão é que o gênero permite ampliar o conceito de identidade humana na medida em que faz inicialmente uma distinção entre sexo e gênero. Nesse sentido, a categoria gênero é utilizada para explicar a diversidade sexual e, consequentemente, por que sujeitos reivindicam a chamada identidade de gênero. E isso estaria fora dos planos divinos, fora dos planos de Deus. Afinal de contas, no entendimento cristão, Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou travestis, transexuais, transgêneros. Então, esse é um dos aspectos que coloca em xeque a identidade humana. Então, aqui no Brasil, quem exatamente, dentro das instituições católicas e dentro do movimento Pró-Vida e Pró-Família, divulgou essa narrativa chamada ideologia de gênero? Então, a gente vai perceber que nós temos dentro da Igreja Católica alguns representantes, né? E também do movimento Pró-Vida e Pró-Família, e eu cito ainda uma localização de um site da internet chamado Observatório Interamericano de Biopolítica, que vai tanto reunir essas pessoas que têm difundido essa narrativa, como também aglutinado reportagens, vídeos, material escrito e textos, né? Dentro desses representantes atrelados ao Observatório Interamericano de Biopolítica, eu vou destacar o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, da Arquidiocese de Cuiabá, no Mato Grosso, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, de Osasco, o professor Felipe Neri e a professora Fernanda Tactani. Todos se assumem, né, como católicos e como representantes do movimento Pró-Vida e Pró-Família. Além deles, a gente vai ter outros representantes que também de uma forma bastante enfática, divulgaram o entendimento dessa narrativa de ideologia de gênero, principalmente no ano de 2015, incentivando que as pessoas se colocassem contra os planos nacionais de educação. Então nós temos o senador pastor Magno Malta, o deputado federal Jair Bolsonaro, a gente tem o pastor Silas Malafaia, o deputado federal pastor Marcos Feliciano, todos eles com vídeos na internet, né? Vídeos onde eles se colocaram veementemente contra a ideologia de gênero. No âmbito mais das igrejas protestantes, a gente vai ter a professora Damares Alves, pastora evangélica e assessora parlamentar, e também a psicóloga Marisa Lobo, que também se apresenta como ministra evangélica. Essa oposição da Igreja Católica a essas políticas, que eles chamam políticas anti-vida, de instituições de organizações internacionais, está descrito nesse livro chamado Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia. Aqui fica evidente essa oposição ao que eles chamam direitos humanos, né, política de direitos humanos, contra o entendimento judaico-cristão que seria o direito natural. Se a gente fosse localizar temporalmente quando que a Igreja Católica começa a falar em ideologia de gênero, a gente vai perceber que essa discussão começa logo após duas grandes conferências internacionais organizadas pela ONU. A Conferência de 1994 das Populações, que foi no Cairo, e a Conferência de 1995 sobre as Mulheres, que se realizou em Pequim. A partir dali, cria-se um documento de uma das delegadas do movimento Pró-Vida e Pró-Família que participou dessas conferências. Essa delegada se chama Dale O'Leary. Esse livro dela, que se chama Agenda de Gênero, Redefinindo a Igualdade, a primeira edição dele é de 1997, ou seja, logo após a Conferência
das Mulheres em Pequim, em 95. Nesse documento, ela se apresenta como uma delegada do movimento Pró-Vida e Pró-Família, e ela faz uma descrição, né, de toda a participação, de como foram as disputas políticas, de como se colocaram as feministas e de como elas trouxeram o processo de apresentar a categoria gênero e ela passar a ser incluída nos documentos da ONU. Outra referência bibliográfica importante para a gente entender esse contexto é esse livro de um advogado da Argentina chamado Jorge Scala, A Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família. Esse livro ele foi editado, a sua primeira edição, em 2010 e a sua segunda edição agora é editada no Brasil, em 2015. E nesse livro, então, esse advogado, ele vai apresentar o seu ponto de vista sobre a questão de gênero e a gente percebe que ele apresenta vários elementos dos estudos de gênero, mas de uma forma articulada dentro da sua lógica. Eu diria que é um documento de um advogado tentando fazer todo um embasamento teórico para derrotar um entendimento. O doutor Jorge Scala, ele foi sempre no seu histórico advogado em relação às causas contra os direitos reprodutivos das mulheres, leis contra aborto, né, leis contra planejamento familiar. Então, toda a narrativa que ele constrói em contrária aos estudos de gênero visa exatamente justificar a não aprovação de leis dentro do que ele chama de uma cultura da morte. Então, dentro da Igreja Católica, é a data de 1998 que o termo ideologia aparentemente surge de um modo oficial num evento, numa conferência episcopal que se realizou no Peru e que se chamou exatamente Ideologia de Gênero, seus perigos e alcances. A ideologia de gênero é uma narrativa construída pela Igreja Católica exatamente para se opor aos estudos de gênero. Simplificando de como ela foi apresentada no Brasil, vou citar alguns enunciados dessa narrativa a partir dessa cartilha inicialmente apresentada para se opor contra os planos municipais de educação, apresentada aqui nesse vídeo pelo padre Paulo Ricardo, publicado na internet no dia 4 de junho de 2015. E nessa cartilha, resumidamente, ela vai apresentar os seguintes enunciados, que eu diria que são enunciados simples, né? Tirados de momentos diferentes dos estudos de gênero e extremamente confusos sob o ponto de vista teórico. Então, o que a cartilha vai dizer? Que ideologia é o seguinte: que ninguém é homem ou mulher, mas deve se construir a sua própria identidade ao longo da vida, que não existe homem nem mulher, cada um deve escolher o que quer ser, que todas as crianças deverão aprender que não são meninos nem meninas e que precisam inventar um gênero para si mesmos, que para isso eles vão receber materiais didáticos destinados a deformar a sua identidade, isso na escola, né? Porque esse material vai ser recebido na escola, e que isso será obrigatório por lei, né? Portanto, os pais que se opuserem vão ser criminalizados, e que existem organizações muito ocupadas em destruir nossas famílias, que inventam recursos para nos sabotar e que o recurso mais disfarçado para destruir a família é a chamada ideologia de gênero. E a cartilha ressalta com bastante ênfase que querem destruir as nossas famílias. Vejam, essas cartilhas, elas foram distribuídas anonimamente, no sentido, elas não têm identidade, elas não tinham autoria, não era possível ver em local algum quem escreveu, em que data escreveu, onde foram impressas, né? E junto com essa cartilha, outras foram distribuídas mais ao longo do ano, também em igrejas católicas, né? E que também vão fazer afirmações como essas, ou seja, afirmações que assustam as pessoas, que fazem com que pais e mães fiquem extremamente preocupados, que não explicam muita coisa, né? Só tem um tom ameaçador, exatamente para que as pessoas se coloquem contra os estudos de gênero e qualquer política pública que tenha essas discussões no âmbito da educação. Aqui no Brasil, esses enunciados que faziam parte dessas cartilhas,
Além deles, outros foram agregados. A ideia de que a ideologia de gênero se trata de um projeto de esquerda marxista e ligado ao governo atual, portanto ao governo do Partido dos Trabalhadores, que se trata de um perigo eminente dentro das políticas públicas de educação e de saúde, portanto elas precisariam ser contidas, porque era através da educação que as crianças seriam doutrinadas. Uma outra questão presente é que a ideologia de gênero tem como objetivo instaurar uma ditadura gay e, portanto, caminha para a aprovação de leis que favoreçam a pedofilia, fazendo associações desse tipo, né? E de que o conceito de gênero é ligado ao feminismo, e este é um feminismo radical. E que esse feminismo, ele é um feminismo danoso, que incentiva a prática sexual descontrolada, vivências sem valores morais, portanto, de uma sexualidade pervertida. Todos esses no conjunto visando, por fim, o fim da família. Então, esse foram o conjunto de narrativas associado à ideologia de gênero dentro dos moldes vista no Brasil. Então agora a gente pode fazer a seguinte pergunta: ideologia de gênero é o mesmo que estudos de gênero? Não. Os estudos de gênero vão se constituir num campo multidisciplinar, interdisciplinar, composto de várias ciências que, ao seu modo, vão se utilizar do conceito de gênero de uma forma distinta. Os estudos de gênero, inicialmente, vão fazer uma distinção entre o que é sexo, que é o nosso componente biológico, físico, anatômico, e uma distinção entre gênero, que são as construções sociais e culturais das diferentes sociedades humanas em diferentes momentos da história. Portanto, o conceito de gênero ele surge nas ciências humanas, sociologia, antropologia e história, e depois ele é apropriado por vários campos do conhecimento, inclusive as ciências naturais, as ciências matemáticas, as ciências físicas e exatas, para, a seu modo, refletir sobre a sociedade e explicar a realidade. Inicialmente se falava em estudo da mulher ou estudo das mulheres, mas posteriormente se começou a também estudar os homens, as masculinidades, principalmente destacando o caráter dual, a oposição binária que se estabelece nessa construção social entre o que é ser homem e o que é ser mulher. A partir da compreensão que o sujeito é plural, não só se tornou plural o entendimento de que homens e mulheres, masculinidades e feminilidades se constituem nas diferentes culturas, mas também na aproximação com outras identidades que constituem o sujeito. Hoje, os estudos de gênero se aproximam de outras identidades como raça, etnia, classe social, religião, no que a gente chama de estudos de interseccionalidade. A partir da década de 90, os estudos de gênero se aproximam mais dos estudos sobre sexualidade. E com isso, o conceito gênero passa a ser fundamental para explicar os sujeitos LGBT, sobretudo os sujeitos da diversidade sexual e de gênero. A partir do momento, então, que se considerou gênero como uma identidade dos sujeitos, falar em perspectivas de gênero significa um novo olhar sobre qualquer área do conhecimento humano, sobre qualquer explicação social que se faça e, portanto, pode estar presente em qualquer ciência e qualquer campo científico. Eu vou sistematizar agora, no meu entendimento, algumas ideias mais objetivas que explicam por que então toda essa preocupação da Igreja Católica e do movimento pró-vida e pró-família com os estudos de gênero, ou seja, qual o impacto dos estudos de gênero na vida em sociedade, no mundo nos últimos anos, desde que ele foi criado, que tem substancialmente relação direta com os princípios judaico-cristãos que são vistos como ameaçados pela Igreja Católica e pelo movimento pró-família, pró-vida. O conceito de gênero, hoje, ele está na base de muitas leis que reconhecem os chamados novos direitos, que a gente poderia entender como direitos humanos a sujeitos, principalmente dentro das políticas de proteção e amparo às mulheres e à população LGBT. O conceito de gênero vai impactar as ciências, os modos de produção do conhecimento, as formas de fazer pesquisa e, de certa forma, vai subverter paradigmas teóricos vigentes. Uma demonstração disso é o próprio sujeito da modernidade. A pós-modernidade, que se instaura no final do século XX, vai considerar os sujeitos como múltiplos identitários. Portanto, o conceito de gênero vai, de certa forma, subverter o modelo mais conservador de ver os sujeitos e as pessoas, à medida em que vai fazer uma distinção evidente entre sexo, gênero e orientação sexual como identidade constituinte das pessoas.
Na medida em que os estudos de gênero nos dizem que existem muitas formas de ser homem e muitas formas de ser mulher, ele vai também ampliar a possibilidade de experiências de masculinidade e feminilidade. E, sobretudo, esse ponto de vista, essa abordagem, vai ser extremamente vista como ruim para instituições extremamente conservadoras, de que pregam a necessidade de que homens e mulheres se comportem de modos clássicos e tradicionais. Na medida em que os estudos de gênero consideram que os sujeitos podem ser múltiplos, plurais, e que distintamente nós temos um sexo, um gênero e uma orientação sexual, os estudos de gênero estão na base explicativa para que a sociedade reconheça e aceite os sujeitos LGBTs, ou seja, os sujeitos da diversidade sexual. Portanto, principalmente compreender a existência de sujeitos trans, travestis, transexuais e transgêneros. E com isso, os estudos de gênero trazem para o campo do reconhecimento do direito palavras como nome social, identidade de gênero, orientação sexual, cirurgia de redesignação sexual. Portanto, quando a gente tem uma sociedade que reconhece a perspectiva de gênero, ela vai usar esse entendimento, inclusive para aprovação de leis para esses sujeitos. São as sociedades que, por exemplo, reconhecem na lei e, portanto, nos novos direitos, as populações trans. Quando você tem o conceito gênero como uma nova categoria jurídica que permite com que novos direitos humanos sejam concedidos para outras identidades, na medida em que tu cria uma narrativa chamada ideologia de gênero que se opõe a esse conceito, entendo ser uma expressão de homofobia por parte dessas instituições, ou seja, um ato deliberado, embora indireto, porque ele não é declarado, ele não é assumido, mas é um ato deliberado de impedir com que as pessoas, principalmente as populações trans, tenham seus direitos humanos conquistados. Outro grande impacto dos estudos de gênero, que a gente pode até entender porque movimentos como a Igreja Católica e Pró-Vida e Pró-Família se opõem, é que eles vão estabelecer um limite entre o que é da natureza e o que é da cultura. Ou seja, eles vão se opor ao determinismo biológico como um destino do papel social ou do comportamento social de homens e mulheres na sociedade. Outra questão importante dos estudos de gênero é que sempre os estudos de gênero serão assumidamente políticos. Eles visam relatar a realidade, discutir a realidade existencial das pessoas e propor mudanças. Por isso ele vai impactar de forma direta instituições, sejam elas quais forem, que se opuserem a mudanças, seja na família, seja nas leis, seja no Estado, seja nas igrejas, em qualquer instituição que se oponha, e revelando sempre o caráter construído e intencional dessas instituições. Nós podemos perceber que existe por parte dessas instituições que criaram essa narrativa chamada ideologia de gênero, uma evidente intenção de transformar o mundo ou impedir que o mundo se transforme a partir do conceito de gênero. Podemos dizer então que essas instituições estão nos apresentando, embora não de forma clara e explícita e assumida, uma nova ideologia. Vou então agora mostrar como no meu entendimento se colocam de formas opostas essas visões de mundo, essas novas ideologias. De um lado, como os estudos de gênero veem a humanidade, os seres humanos e os direitos humanos, e como do outro lado a Igreja Católica e o movimento Pró-Vida e Pró-Família veem e entendem a humanidade. Então, se de um lado a gente tem nos estudos de gênero uma oposição ao destino biológico, que distingue claramente sexo de gênero, ou seja, sexo é a nossa biologia e gênero são aspectos sociais e culturais de cada cultura humana num tempo histórico, do outro lado se entende que o destino biológico é inquestionável e que não reconhece o conceito de gênero, somente o conceito de sexo. Os estudos de gênero reconhecem o sujeito múltiplo de identidades, portanto, gênero, sexo, orientação sexual se somam a outras identidades como raça, etnia, religião, origem, nacionalidade. Por outro lado, a Igreja Católica e o movimento Pró-Vida e Pró-Família não reconhecem o sujeito plural. Eles entendem que Deus criou o homem e a mulher assim como estão nos princípios bíblicos. Deus não criou a chamada diversidade sexual.
Então, de um lado, nós temos o entendimento das identidades como percebidas e disputadas no contexto histórico, social e cultural, ou seja, as identidades estão em processo e construção permanentes, e por outro lado, não há o reconhecimento das identidades como possíveis, né? Dentro da ideologia judaico-cristã, se entende que o ser humano nasceu à imagem e semelhança de Deus, não podendo ser modificado, na medida em que Deus criou o homem e a mulher. Portanto, não aceita-se a condição, por exemplo, dos sujeitos trans, e se referem nos textos e nas expressões sobre esse entendimento como se sujeitos da diversidade humana fossem aberrações humanas. Um enunciado presente nessa ideologia é de que as diferenças biológicas são imutáveis e, portanto, não se podem ser modificadas. Então, não aceitam que as pessoas queiram, por exemplo, mudar de sexo. Os estudos de gênero, e a partir do conceito de gênero, nós vamos ter a identidade de gênero e orientação sexual e a origem étnico-racial como pertencimentos identitários. Portanto, a partir desses estudos, se aceitam os sujeitos LGBT e também as religiões de matrizes africanas como expressões legítimas de identidade. O que nós temos visto nas narrativas que constituem essa outra ideologia, né? Que não se aceita os sujeitos LGBT e as religiões de matrizes africana na medida em que não reconhecem a identidade de gênero, orientação sexual e a origem étnico-racial como pertencimentos identitários. A gente pode ver como isso se expressa principalmente na negativa e no boicote de muitas pessoas baseadas nas suas religiões para que a Lei 10.639 de 2003 seja implantada nas escolas. Pessoas se negando por motivos religiosos ao estudo da história e da cultura afro-brasileira e também indígenas. Outro aspecto que a gente pode mencionar que está relacionado com os estudos de gênero é a rejeição do determinismo biológico. No caso dos estudos de gênero, a reprodução é vista como uma escolha das pessoas. E assim a maternidade e a paternidade podem ser decididas ao longo da vida ou não assumidas. Já pela ideologia da Igreja Católica e do movimento Pró-Vida e Pró-Família, o determinismo biológico é sim visto como algo que justifica o comportamento e que deve ser assumido. Portanto, baseado no enunciado crescer e multiplicai e de que os filhos são uma dádiva de Deus, se incentiva a procriação, né? E só se aceita a procriação associada às relações naturais. Existe um entendimento, um enunciado forte dessa ideologia de que há uma complementariedade entre homem e mulher e que a família é preciso ser constituída por muitos filhos. E falando em família, né, se os estudos de gênero, por um lado, reconhecem todos os modelos de família, entende que na contemporaneidade há possibilidade de vários arranjos familiares, por outro lado, a Igreja Católica e o movimento Pró-Vida e Pró-Família defendem uma ideologia onde se reconhece apenas um modelo de família conforme a tradição judaico-cristã. Enunciados como a família é uma só, homem e mulher e filhos naturais originários do casamento, constituem e explicam o porquê todo esse movimento político de criação no Congresso Nacional do chamado Estatuto da Família. Dentro dos estudos de gênero e baseado na chamada perspectiva de gênero, se considera a possibilidade de se relativizar alguns temas. Temas que são considerados polêmicos, como o direito da livre escolha da mulher, direitos sexuais e reprodutivos, as discussões sobre aborto, formas de anticoncepção, inclusive até as discussões sobre pesquisas de célula-tronco e discussões sobre eutanásia, são todas vistas como possíveis dentro de instâncias que são diferenciadas e em momentos que são diferenciados, mas que são reconhecidos como válidos. No entanto, sobre o outro ponto de vista da ideologia judaico-cristã, então, se generaliza o uso do conceito gênero de modo a atingir, diria arbitrariamente, todas essas temáticas. Então, se opõem, não concordam, são contra qualquer discussão que envolva livre direito de escolha da mulher, direitos sexuais e reprodutivos, questões que envolvem aborto, formas de anticoncepção, eutanásia e pesquisa em células-tronco. Outra questão que também tem sido observado numa distinção é que os estudos de gênero têm encarado com
coragem certos temas que são muito polêmicos na vida social e que refletem desigualdades nas relações entre homens e mulheres. Um deles são as questões relacionadas com violência, violência sexual, violência simbólica, violência doméstica. Por isso, os estudos de gênero discutem e se colocam contra a chamada cultura do estupro. Enquanto que do outro lado a gente tem visto vários posicionamentos, inclusive desmerecendo essa lógica da cultura do estupro, inclusive não reconhecendo, eu diria até fazendo pouco caso, o escárnio da existência dessa cultura do estupro na nossa sociedade. Os estudos de gênero favorecem a ideia dos direitos humanos como um direito positivo, universal e baseado em raízes iluministas. Portanto, entende que os direitos humanos são sempre algo negociável e que se modificam ao longo do tempo, principalmente porque estão associados ao entendimento de que o sujeito é plural e de que o sujeito é constituído de várias identidades. É a favor, portanto, dos direitos das mulheres, das populações LGBTs, das comunidades negras, quilombolas e indígenas. Portanto, ajuda nessa definição de construção de uma política de direitos humanos universal. Já dentro dessa ideologia judaico-cristã, que criou essa narrativa chamada ideologia de gênero, aceitam apenas o chamado direito natural, que é aquele baseado nas raízes judaico-cristãs. Portanto, não aceitam os direitos humanos como algo que é negociável ou algo que seja modificável. São contra os direitos das mulheres, das populações LGBTs e das comunidades negras, quilombolas e indígenas, e a gente percebe isso principalmente na oposição e no reconhecimento ao conceito de sagrado, de ancestralidade que tem essas religiões de matrizes africanas. É contra, portanto, essa política de direitos humanos estabelecida no mundo, principalmente através da ONU e da União Europeia. E a gente pode, então, ver já no nosso país várias ações no Congresso na tentativa de mudanças de leis que retrocedam tanto os direitos das mulheres quanto a negativa de leis que garantam à população LGBT os seus direitos. Os estudos de gênero é um campo múltiplo de teorias e de conceitos nas várias áreas das ciências humanas. Assim como os feminismos, independente do campo teórico, todos utilizam a categoria gênero como uma categoria referencial. Quem criou a narrativa e ideologia de gênero há todo um empenho em desqualificar o feminismo, apresentando ele sempre como um feminismo radical e marxista, da mesma forma como ridicularizar, menosprezar todas as pessoas que se dizem feministas. E por fim, de um lado nós temos os estudos de gênero e a valorização do Estado democrático de direito e do Estado laico, na medida em que todas as identidades são igualmente valorizadas e reconhecidas, inclusive a identidade de gênero, e, de outro lado, aqueles que criaram a chamada ideologia de gênero querem, na verdade, instituir a humanidade regida a partir da ideologia judaico-cristã. Com isso, a gente vê diretamente uma ameaça ao Estado democrático de direito e ao Estado laico. Estamos diante de duas diferentes visões de mundo, dois entendimentos de humanidade, de sujeitos e de direitos. Eu disse anteriormente que a ideologia de gênero, essa narrativa, ela foi construída propositadamente pegando certos aspectos da história e das teorias do movimento feminista e dos estudos de gênero para compor uma lógica argumentativa, da qual eu tenho várias restrições e vários aspectos que eu acho que podem ser problematizados. Eu vou exatamente fazer no próximo vídeo uma reunião de todos os itens que eu considero equivocados dessa construção chamada ideologia de gênero e vou discutir e apresentar os meus contra-argumentos a respeito de cada um deles. Então, vamos ficar por aqui nesse vídeo, convido vocês a assistirem os próximos, ok? Então, tchau pessoal!